Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde e hoje tenho a grata satisfação de receber aqui o Dr. Hélio Moreira Júnior, não o pai, Hélio Moreira, a quem eu quero fazer aqui um reconhecimento. Foi professor nosso na Faculdade de Medicina na UFG, um grande ser humano, uma grande pessoa. Seu pai, você pode ter orgulho, porque ele nos ensinou principalmente que a medicina, você tem que trilhar o caminho da humildade e que o conhecimento ele pode ser passado das formas mais simples e diretas. Um grande ser humano, um grande profissional, mais de 60 anos de medicina, hoje já com mais de 80 anos, ainda consciente, é uma pessoa que realmente merece o reconhecimento de Goiás, uma pessoa que merece e que já foi homenageado muitas vezes, um grande profissional, um grande ser humano. Fica aqui, doutor Hélio, o nosso abraço, o nosso reconhecimento e a nossa eterna gratidão à sua pessoa. E agora vamos falar um pouco, conhecer um pouco do nosso entrevistado de hoje. O tema hoje vai ser câncer coloretal e o nosso entrevistado seguiu aí os passos do pai, que é doutor Hélio Moreira Júnior. Com muito orgulho de receber o nome do seu pai, Parabéns. Isso mesmo. Obrigado, doutor Jorge, pelas palavras elogiosas ao meu pai. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de ouvir as suas palavras. Prazer estar aqui com vocês. Aí são de coração, viu? Obrigado. E olá, pessoal de casa. Espero que vocês possam aproveitar um pouco da mensagem que a gente tem para trazer aqui hoje para vocês. Sem dúvida, porque na realidade hoje, quando se fala de câncer coloretal, você não imagina a frequência que hoje existe no Brasil e a dificuldade muitas das vezes do diagnóstico. E nós sabemos que quando o diagnóstico ele é feito precocemente, o índice de cura chega aproximadamente a 100%, doutor? Então, a importância de que você esteja atenta a alguns sinais e sintomas. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o câncer de colo retal, doutor? Fala para nós hoje um pouco da incidência, dos primeiros sinais e sintomas, para que nós possamos aí estar informando para o nosso público aí quando ela deve procurar orientação médica. Bom, Jorge, acho que a primeira coisa é a gente discutir qual que é o tamanho desse problema, Exato. Então, o câncer coloretal é o câncer de intestino, que muitas vezes as pessoas não sabem. O que é coloretal? É o câncer do intestino. E ele hoje é o segundo mais frequente, tanto para homens como para mulheres. Pra você ter uma ideia do tamanho do problema, em 2010, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele avaliou e identificou 23 mil casos de câncer de intestino na população, em 2010. 2023, foram 45 mil casos de câncer de intestino. Então é uma doença importante, prevalente e que a incidência está aumentando gradativamente na nossa população. E o grande desafio do câncer do intestino é que na fase inicial da doença, quando a chance de cura é bastante elevada, o sintoma mais comum o que é? Não ter sintoma. Nessa fase, as pessoas normalmente não sentem nada. Então, o que a gente precisa fazer é uma busca ativa de pessoas que seriam grupos de risco para desenvolver o câncer de intestino. Qual seria essa idade limite para começar? Ótima pergunta. Não existe um consenso absoluto na literatura, mas dentro da realidade nacional, onde você analisa a incidência da doença e a possibilidade de poder avaliar a população de uma maneira global, o ideal é que se inicie o rastreamento em pessoas com 50 anos de idade. Doutor, assim, fala de rastreamento, a triagem. Assim, até que ponto ajuda a fazer uma grande triagem, um grande rastreamento, simplesmente só com a pesquisa de sangue ocultos na fezes? Qual que é o índice de especificidade desse teste? São vários tipos de pesquisa de sangue oculto nas fezes, vários kits que existem disponíveis, cada um com uma sensibilidade e uma especificidade diferente. Então, o que é isso, sensibilidade?
quando dá positivo, realmente tem alguma coisa? E especificidade, quando é negativo, realmente não, eu posso confiar? Então, quando você pega, primeiro, essa faixa etária da população, a partir dos 50 anos de idade, e avalia ela, essa faixa de 50 a 70 anos de idade, com pesquisa de sangue oculto nas fezes, a expectativa é que você terá um índice de positividade com sangue oculto em torno de 5%. E aí, nesses indivíduos que há pesquisa de sangue oculto positivo, o recomendável é que você faça, então, um aprofundamento na investigação com a realização de um exame endoscópico, que é a colonoscopia. A colonoscopia, que é um exame que é feito com a fibra óptica, canal fino e com a câmera, que aí dá para poder ver. No caso da colonoscopia, né, qual que é o percentual de diagnóstico, ou seja, de especificidade do exame? Colonoscopia é o padrão ouro, né? É o topo da investigação. Porque a colonoscopia, além de poder diagnosticar lesões malignas, ela pode ainda diagnosticar lesões que nem viraram câncer ainda. E que podem ser retiradas pela própria colonoscopia. Então você imagina, Jorge, você tratar uma doença que nem virou câncer ainda, por endoscopia, terminou o exame, você vai embora para casa e você está resolvido o seu problema. E esse é um aspecto fundamental do câncer de intestino. Porque você pega, por exemplo, câncer de mama. A recomendação é que faça mamografia periodicamente. E o que a gente busca na mamografia? Um câncer precoce. Mas já é câncer. Próstata, a mesma coisa. PSA, ultrassom, toque retal, para tentar detectar o câncer precoce. O intestino é diferente, porque aqui a gente consegue detectar mesmo antes de ter virado câncer. Pré-cancerígena, né? Pré-cancerígena. E tratar e evitar que a doença surja no paciente. Olha, vamos fazer aqui uma recapitulação, porque é muito importante, gente. É o câncer do intestino, né? O câncer coloretal. E aqui você pode fazer uma triagem, mas como foi colocado aqui, para poder fazer uma pesquisa de sangue ocultos, para poder fazer em grande escala. Mas o ideal mesmo, nós esperamos poder estar avançando nisso, vai ser uma luta, né? Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e eu acho que o diagnóstico precoce, né, ele pode salvar muitas vidas, né? E nós temos que começar a defender aqui na saúde pública que pacientes, né, que tenham alto risco, que acima, né, de 50 anos de idade, que tenham acesso gratuito ao exame, né, de colonoscopia, porque ele, sem dúvida, o que o doutor falou aqui, é um padrão ouro para que nós possamos aí fazer um diagnóstico precoce até de lesões pré-cancerígenas. Doutor, mas assim, com relação, né, hoje também se fala muito na ressonância, né, para poder justifica fazer ressonância? Porque o preparo é muito complicado. A ressonância magnética, ela acaba tendo um papel importante quando já se tem o diagnóstico de câncer de reto, que é o finalzinho do intestino, e a gente quer avaliar o quanto que essa doença infiltrou. Aí a ressonância magnética é fundamental para isso. Tem outros sítios já, exatamente. Metástases, né? Agora, uma coisa que é importante é que ainda hoje a gente faz diagnóstico do câncer de intestino nas fases um pouco mais avançadas. E os sintomas já vão estar presentes aí. Você tinha comentado com isso, então eu queria levar essa mensagem para as pessoas, para elas, se tiverem algum desses sintomas, que ele procure atendimento médico para esclarecer qual que é o problema. Então, perda de sangue vivo nas fezes. Esse é um sintoma importante. Segundo, alteração do hábito intestinal. O intestino de repente começa a prender, do nada, e de repente vem uma diarreia, depois prende de novo, depois uma diarreia, e muitas vezes essa diarreia vem junto com uma secreção que parece um muco, um catarro. Cólica, dor abdominal de causa indeterminada, emagrecimento e uma anemia que não tem explicação.
esses pacientes devem procurar de imediato atendimento médico. Não quer dizer que vai ser, né, doutor Jorge? É que a gente sabe que a medicina, o que a gente está falando são sintomas inespecíficos. Outras coisas podem sangrar, causar diarreia, etc. Mas são sinais que a gente considera sinais de alerta. E que quanto mais cedo você for no médico, melhor a chance de você fazer diagnóstico de uma doença, se é que você tem, numa fase mais precoce. E, consequentemente, melhorar o tratamento. Nós estamos conversando aqui sobre câncer coloretal, né, e a importância de fazer o diagnóstico precoce para o tratamento. E os principais tipos de exames e também, né, quando já existem alguns sinais e sintomas que alertam para ter já uma fase mais avançada, e a importância de fazer a consulta e o diagnóstico, né, doutor? Agora, com relação a esses sinais e sintomas, e ao tratamento, como que estão correlacionados esse tratamento que vai desde da simples retirada da lesão até, né, uma cirurgia mais ampla, né, com quimioterapia, com radioterapia? Qual a importância, complementando isso, dessa pesquisa também de metástase? Hoje você indica, né, por exemplo, um exame de PET scan para todos os pacientes? Não é um exame feito de rotina, né? Claro, quando você diagnostica uma doença, um câncer no intestino, você tem que fazer uma investigação um pouco mais avançada, que a gente chama isso de estadiamento. Estadiamento é definir o quanto que essa doença está disseminada. E câncer de intestino, os locais mais comumente envolvidos com metástases é o fígado e o pulmão. Então, sempre no paciente que tem um diagnóstico de câncer de intestino, ele deve fazer uma tomografia de abdômen e de tórax para poder avaliar se tem algum sinal de metástase. Alguns exames de sangue com dosagem de marcadores tumorais que nos auxiliam também para definir prognóstico. Prognóstico, o que é isso? É a chance de cura do paciente. Se é um câncer mais agressivo. Se é mais agressivo, menos agressivo. Só para você entender, que nós estamos falando assim, é importante, né, esse termo aqui, porque muita gente fica conversando aqui, né, esquece do outro lado aí está uma pessoa que não vai conhecer certos termos. Mas hoje, se bem hoje está muito difundido, né? Metástase é quando o tumor ele sai do seu sítio original e, né, geralmente pela corrente sanguínea, a célula se aloja e desenvolve em outro órgão. Por exemplo, metástase de fígado. É porque o tumor que iniciou lá no colo, ele chegou até o fígado e começou a se espalhar ali, da mesma forma no pulmão. E quando o doutor fala aqui de alguns marcadores, é exatamente para poder saber da agressividade e dos melhores tipos de tratamento, né, e a possibilidade de cura e um melhor prognóstico, né, doutor? Dá para saber muito, porque tem alguns cânceres que eles são mais agressivos, não é isso? Isso, e às vezes a cirurgia, que é o pilar principal do tratamento do paciente, não é o suficiente para melhorar a chance de cura do indivíduo, né? E muitas vezes é necessário associar, após a cirurgia, sessões de quimioterapia. Radioterapia é exclusivamente para câncer de reto. De reto. De intestino, o máximo que faz é quimioterapia e, às vezes, imunoterapia, que é uma outra área da medicina que tem avançado bastante e nos ajudado muito no controle de doenças sistêmicas. Doutor Hélio, você falou uma coisa importante. A medicina tem avançado muito, mas, sem dúvida, o grande terror do câncer coloretal, né, sem dúvida, é vamos colocar assim, a bolsa, né, a colostomia que é realizada. Qual que é a frequência, né, e qual que é a chance de depois você, no segundo momento, no segundo tempo, poder de retornar esse trânsito normal do intestino? Felizmente caiu muito, né? Eu, quando fiz a minha residência, a ordem era o seguinte: se eu faço um toque retal e eu percebo a lesão no toque retal, esse paciente tinha que fazer a retirada de todo o reto, todo o esfíncter e usar uma colostomia definitivamente.
Isso mudou demais. Então nós saímos de uma incidência de mais de 50% de amputação do reto para hoje de menos de 10%. Felizmente caiu bastante. Graças ao avanço tecnológico, né? Então hoje, por exemplo, nós temos a cirurgia robótica, que facilitou muito a realização de cirurgias da pelve, né? Então são cirurgias hoje realizadas com muita segurança oncológica e que aumentaram muito a chance da pessoa não ter que fazer o uso de uma bolsinha, do uso de uma colostomia definitiva. É porque, sem dúvida, era um grande pesadelo para o paciente, né? De repente estava bem, no outro dia, né, com a bolsa de colostomia, a socialização dela diminuía. Então é importante, né, que você faça uma avaliação bem adequada, a medicina tem avançado, né, e sempre que possível fazer, né, uma cirurgia, né, que dê a você a condição depois de você voltar a uma normalidade. Né? E hoje, graças a Deus, né, Goiás já está caminhando, já está entrando, já está fazendo muito bem também, né, essas cirurgias com robótica, né, doutor? Sim, é verdade. Né? Já há mais de 2 anos, né? 2 anos mais ou menos, que nós já estamos com uma plataforma de cirurgia robótica aqui na cidade, lá no Hospital Albert Einstein. E tem trazido grandes resultados. Né? Verdade. Principalmente também na questão, né, do tumor da próstata, também estão fazendo muito, está avançando muito, porque é uma segurança, né, muito grande com relação a isso. É um caminho para o futuro, né, doutor? Quando a robótica chegou aqui em Goiânia, havia a expectativa do hospital de realizar 100 cirurgias no primeiro ano. Completou o primeiro ano, foram mais de 400 cirurgias. Então você vê o quanto que o ganho é importante e perceptível, né? Para todas as doenças, né? Para a próstata há um ganho importantíssimo, para a cirurgia torácica, para a cirurgia coloretal, né? Principalmente para aquelas cirurgias de pelve, a cirurgia robótica trouxe um ganho extraordinário para os pacientes. Doutor, e a recidiva desses tumores hoje em dia, né, como que está o prognóstico a longo tempo, como que está, qual o percentual desses pacientes que descobrem o câncer nos diversos estadiamentos e a cura, né? E qual que é o tempo que você estima, vamos colocar hoje aí, quantos por cento dos pacientes que sobrevivem a mais de 5 anos sem recidiva? Nós começamos falando de prevenção, aí vou mostrar os dados, o quanto isso é importante para a gente implementar isso no Brasil de forma urgente, Jorge. Nós fazemos a classificação dos tumores de intestino em 4 estágios. Estágio 1 é o mais precoce, o 2 um precoce um pouco avançado e o 3 e 4 são estágios avançados. Estágio 4, a chance de cura do paciente é menos de 20%. 3, em torno de 55%. 2, em torno de 70%, 1, mais de 90% de chance de cura. E hoje no Brasil, infelizmente, aproximadamente 70% dos casos de câncer de intestino são diagnosticados no estágio 3 e 4. Por quê? Exatamente pela falta da realização, né, de um exame de prevenção. Não só pela falta de acesso, mas também ainda pelo preconceito. Né? Ou seja, então você tem condição, tem mais de 50 anos, é obrigatório praticamente, né, doutor? Faça o seu exame de prevenção, né? Faça a sua colonoscopia, que você vai estar tendo a oportunidade de, se Deus quiser, que dê normal. Mas se der qualquer lesãozinha mínima, aí inclui outros diagnósticos também, né, que são importantes, como pólipos, como divertículos, né, diverticulose no intestino, como outros tipos de doenças, né, que são importantes para se fazer o tratamento, né, e o tratamento muitas das vezes, né, ainda pode ser feito, né, doutor, já na hora do exame. Se for uma lesãozinha muito pequena, né, você já pode fazer a biópsia e retirar ela toda. Já tira na hora. Né? Na sua experiência, a gente fala assim, carcinoma in situ,
aquele câncer que ainda está ali localizado, que ele não tem chance de ter se espalhado, ele está localizado e retirou aquela região, se ela não tiver invadido, né, ele tratamento é curado, né? Pela sua experiência, doutor, né? O senhor também faz colonoscopia? Sim. Né? Quantas vezes você já encontrou esses casos? Muito ou não? Dá para poder ver? Não, acaba que encontra, porque a gente tem um consultório de especialidade, né? E Mas você bateu o olho e fala assim, isso aqui tem chance de ser... a gente já consegue ter uma ideia, né? Então, mas a gente vê relativamente com uma certa frequência, né? Pela sua experiência, assim, essa lesão até de quantos? Acima de 1 centímetro vai aumentando o risco de ter alguma degeneração. Então, o tamanho é importante, o formato dela, se ela tem um pedículozinho que parece um cogumelo, a chance de ter problemas mais sérios é menor. Se ela é toda ela grudada na parede do intestino, a gente chama de céssio, o risco de degeneração é maior. Então, tem aspectos endoscópicos, né, histológicos, que acabam aumentando o risco de ser ou não ser. E a experiência, né? Tem coisas que ainda contam muito no consultório, né? E a gente consegue visualizar. Muitas vezes a gente vai tirar esse pólipo, a gente injeta água salina debaixo da lesão para ela levantar e você tirar com segurança. Aí quando você injeta e ela não levanta, dá a ideia de que está infiltrado já ali, né? Exatamente. Está tendo retração, né? Isso, então tem alguns sinais indiretos que acabam te indicando que pode ter já alguma coisa a mais do que uma lesão benigna no paciente. Nos casos desse exame, até quantos centímetros o senhor já retira essa lesão como um todo? Não, isso aí hoje, com técnicas endoscópicas avançadas, como ISD, que é uma dissecção submucosa endoscópica, você pode tirar lesões de 3, 4 centímetros, se estiver no reto até maior que isso, por via endoscópica, né? É claro que cada caso é um caso. Se você perceber, por exemplo, uma lesão muito grande no colo direito, que é onde a parede do intestino é muito fininha e o risco de uma perfuração é grande, e você já acha que pode ter alguma neoplasia, alguma infiltração neoplásica ali, aí é uma discussão se vale a pena tentar tirar endoscopicamente ou se você já parte para a cirurgia. Porque muitas vezes você expõe o paciente ao risco de fazer uma ressecção endoscópica, manda o material para a biópsia, vem que tem um carcinoma e você vai ter que operar ele de qualquer forma, para tirar os gânglios que drenavam aquela região. Então, você tem que levar em consideração vários aspectos na hora de definir. O tamanho em si não é mais o primordial. O fator. Não é um fator. fator. Experiência, né? Isso. Olha, nós estamos aqui discutindo câncer coloretal. E como deputado aqui na Assembleia Legislativa, doutor, eu tive o prazer de modificar uma lei, de criar, aqui chama que o Março Azul Marinho, né? Pela sociedade, né? Considerado mais o Março Azul, mas não com o Azul Marinho. Mas está valendo. Está valendo. Principalmente o quê? Porque nós entendemos que nós criamos aqui a lei que já foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, Lei 22.265, de dia 15 de setembro de 2023. Né? Lei com uma iniciativa, né, nossa aqui na Assembleia Legislativa, o doutor Jorge Moraes, né, o deputado, que nós criamos aqui, ou seja, a Semana Estadual de Combate à Prevenção ao Câncer do Colo do Útero e também ao colo retal. Né? Da importância, né, de termos aí essa realização desse exame de prevenção, porque nós achamos que é um passo fundamental, né, para que nós possamos fazer cada vez mais, né, inverter o que está acontecendo hoje, que é pegar estadios mais na fase 1, estadio 1 e 2, e assim, né, podermos aí ter os prognósticos melhores, né, doutor? Então, o pessoal está ali dando sinal para não parar, né, mas o programa está muito bom, mas vamos encerrando. É o seguinte, eu só queria mais um detalhe que eu acho importante, doutor. Né, quais são os principais cuidados, né, que preventivamente as pessoas, né, devem, né, tomar para poder ficar menos expostas à chance de poder ter um câncer coloretal?
Eu estava aqui pensando nisso, sabe, Jorge? Falei, nós não vamos ter chance de falar de prevenção primária, que são os fatores predisponentes, né? Então, vamos lá. Obesidade é um fator predisponente. Excesso de álcool, cigarro, a falta de atividade física regular, né? Então, todos esses são fatores que a gente pode modificar. Agora, onde que a gente vai modificar isso, Jorge? Na população adulta, a gente já sabe que é difícil a gente mudar os hábitos alimentar da pessoa, de ter atividade física. Então, esses programas, eles têm que começar lá na escola básica. É na merenda escolar que nossas crianças têm que aprender a comer verduras, legumes, frutas. É lá que ele tem que ter o hábito de ter atividade física regular. Então você está vendo que o programa é muito mais extenso do que pensar só em 50, 70 anos. A gente tem que trazer uma transformação global da sociedade. Antes de encerrar, Jorge, eu queria te parabenizar pela iniciativa dessa lei que você trouxe aqui para a Assembleia. E eu vou te convidar para um projeto de extensão que a gente está fazendo lá na UFG, com apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do prefeito da cidade de Hidrolândia, em que nós vamos fazer um projeto piloto de rastreamento de câncer coloretal na cidade de Hidrolândia. Então, toda a população de 50 a 70 anos vai ser submetida a uma pesquisa de sangue oculto nas fezes e aquelas que forem positivas vão ser encaminhadas para a colonoscopia. Vai ser um projeto piloto. Isso é um assunto que a gente já discutiu com o secretário de Saúde, com o próprio governador, Ronaldo Caiado, e a ideia é que a partir desse projeto a gente possa expandir isso para outros municípios gradualmente do nosso estado e oferecer à nossa população um programa de rastreamento de câncer de intestino. E assim realizar diagnóstico precoce e assim, né, fazer com que a nossa missão seja ampliada, de que é salvar vidas, de cuidar, né, principalmente colocar sempre o ser humano em primeiro lugar. Eu fico sim, muito feliz com iniciativas como essa, que vem de encontro ao nosso pensamento. O nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, né, vai ser exatamente para isso, ou seja, para que nós possamos dar ao nosso povo de Goiás, né, o exemplo, para que nós possamos dar a ele condição de ter, no mínimo, um conhecimento básico da importância de se fazer exame de prevenção, mas dar a ele também, né, as condições para que ele possa ter acesso a esses exames. E são iniciativas como essa que eu faço questão de estar participando, né, que eu não tenho dúvida, né, que vão tornar isso possível, porque cabe a cada um de nós, né, a responsabilidade de fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, eu não tenho dúvida que nós vamos avançar cada vez mais, né, tendo diagnósticos, né, mais precisos, né, mais precoces e assim, né, estarmos contribuindo para a qualidade de vida maior. Nós estamos caminhando hoje para cada vez mais as pessoas estão ficando mais idosas e que elas possam envelhecer com qualidade de vida, né? E é isso que nós desejamos. Então eu queria agradecer, né, Dr. Hélio, né, pela oportunidade de dizer que nós em breve vamos estar convidando para que nós possamos estar discutindo outros temas, né, porque nós entendemos que só assim, né, semeando, né, saúde, semeando conhecimento, é que nós vamos estar no caminho certo de poder estar contribuindo para que nós possamos ter cada vez mais uma saúde melhor. E assim nós encerramos mais um programa Semeando Saúde. Muito obrigado, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Jorge.